sábado, São Paulo foi a Fonte Nova enfrentar o Bahia, precisando vencer para continuar na Copa do Brasil. Para quem está assistindo o vídeo muito tempo depois, era a oportunidade de ouro para o São Paulo salvar alguma coisa no ano. São Paulo caiu na pré-Libertadores, São Paulo não tem praticamente chance nenhuma no Brasileiro com o elenco que montou, com a estrutura, com o planejamento ruim. E a única esperança era um campeonato de mata-mata em que ele começava nas oitavas, ia para as quartas, um campeonato que ele nunca conquistou, que tinha a maior premiação dos campeonatos que ele disputa, mas o São Paulo, mais uma vez, já tinha perdido o primeiro jogo aqui, contra o Bahia, foi para lá e repetiu o mesmo futebol dos últimos 5 jogos. 5 jogos? Mais até, enfim, desde do Cuca, e aí a gente vai falar um pouquinho do que foi esse jogo. Mas enfim, antes de começar, o São Paulo é o DNA do fracasso, continua errando nas mesmas coisas, os vídeos nossos estão repetitivos porque Leco erra demais na gestão, Raí erra demais como diretor, Cuca erra demais como técnico, está em começo de trabalho, a gente dá uma ressalva, mas ele erra conceitos, deixa Igor Vinícius e Reinaldo, que a gente falou, que não funciona e o cara não consegue perceber, não consegue sacar o Reinaldo, que está numa fase péssima. Os contra-ataques que o São Paulo sofre são todos no mano a mano, e isso já é dedo do Cuca, porque não acontecia com o Mancini, não acontecia com o Jardine, está acontecendo desde que o Cuca assumiu. Todos os contra-ataques são mano a mano. Hoje, um contra-ataque do Bahia, na verdade o Bahia teve uns 4 ou 5 contra-ataques, mas 2 que ele acertou, um ele fez o gol. E o São Paulo conseguiu jogar 3 partidas com o Bahia, empatar uma e perder 2, sendo 2 jogando no Morumbi, né? Então, enfim, essa é a vergonha. O Gabriel, o que você viu do jogo de ruim, né? Hernanes mal, enfim, você tinha uma esperança no começo do jogo. É bom até falar que esse vídeo é o segundo. É o segundo. Estamos gravando, a gente tentou gravar o primeiro e, enfim, então nós tentaremos pegar os principais raciocínios do outro e passar para cá. Sim, quando saiu a escalação, eu imaginei que hoje seria o dia, pela escalação, que o São Paulo abriria a mão dessa insistência tosca de jogar exclusivamente por dentro. O Everton, Elinho, Toró na frente, podendo sair um pouco da área para deixar eles infiltrarem em diagonal, Hernanes e Tietê no meio, para eles tomarem conta do meio, você não precisa ficar povoando exclusivamente, né, para que você não mate os pontas, para que eles existam, para que eles abram a defesa adversária, para que eles participem do jogo, enfim. Só que em campo não foi exatamente isso que aconteceu. O jogo começou com o Hernanes até tentando se aproximar do Toró, que fez a função de 9 ali, tentou fazer a função de 9 que o Cuca tanto precisa para os times dele. Não foi bem, não recebia a bola, na verdade, porque seguia toda essa ideia de forçar o jogo só por dentro. O Hudson recuava com os zagueiros, ficava 3 para fazer a saída de bola, 4 no meio com o Hernanes tentando chegar um pouquinho no Toró, e os pontos eles ficavam abertos. Só que o que acontecia? As jogadas pelas pontas do São Paulo, a bola ia quase sempre pelo Everton, quase sempre pela esquerda, chegava no Everton quase na risca do meio campo, ou seja, você não trabalha pelas pontas perto da área adversária. Para poder abrir a defesa adversária. Você nem incomoda a linha de defesa adversária, o Everton recebia perto do meio campo, né, na intermediária, quando muito, pegava a bola quase sempre, arrastava a bola por dentro, ficava às vezes até preso ali com o Reinaldo na lateral, sem conseguir incomodar a linha de defesa do Bahia. O Hernanes chegou um momento em que ele se irritou e ele desistiu de esperar passivamente que o São Paulo construísse alguma jogada que não conseguiu nos últimos 200 jogos, e aí ele sai. Para ele vir buscar a bola dos defensores, isso acontece lá para 35 minutos do primeiro tempo, mais ou menos. Aí ele passa a jogar lá atrás, passa a jogar longe do gol, porque ele não consegue nem chegar de trás, porque ele vai ter que ser o responsável por pegar essa bola lá do zagueiro, tem que enfrentar 2 linhas de marcação, sem ninguém se aproximando, sem você conseguir jogar a bola para o lado, aí você vai receber a bola para o cara para você trabalhar junto com o cara, você fazer uma tabela, você ter uma ultrapassagem do lateral, uma ultrapassagem do ponta, uma ultrapassagem do volante, qualquer coisa. De diferente do que o São Paulo tentou fazer nos últimos jogos, não conseguiu. Foi essa E o primeiro tempo não teve nada, gente, não teve uma oportunidade. São Paulo teve 2 oportunidades de gol. Um chute da linha, que foi uma rebatida da defesa, a bola bateu no travessão, que é azar.
e um escanteio cobrado Chute pelo... de longe. De assim, longe, né? de longe, de São Paulo longe. jogou a bola na área, o zaga afastou, ele pegou o rebote, emendou de longe. Não foi nada criado pelo São Paulo. E depois um escanteio que o Reinaldo cobrou bem e o Arboleda cabeceou, o goleiro estava na bola, mas a bola passou rente atrás, acabou o primeiro tempo. E o segundo tempo foi pior, né? O melhor lance do São Paulo no primeiro tempo foi o Hernanes evitando o gol do Gilberto. Foi esse o melhor lance do São Paulo no primeiro tempo. O Gilberto consegue driblar o Arboleda. Arboleda, já vamos falar dele, é muito mal. Esse drible que ele tomou infantilíssimo. Sim. E não conseguiu se recuperar. O Hernanes, que nem tem essa característica de dar combate, de recuperar erro de zagueiro, se matou para sair, porque o Gilberto tem mais vigor que o Hernanes tem 34 anos, né? Mas o Hernanes fez o suficiente para atrapalhar o Gilberto e evitar que o Gilberto abrisse o placar antes, né? Abririam depois. O São Paulo evitou, postergou esse gol. E o que me chamou também a atenção no primeiro tempo é assim: você joga com o Bahia uma vez, você joga com o Bahia duas vezes, aí você vai jogar com o Bahia, sim, aí você vai jogar com o Bahia a terceira vez. Aí ao invés de você buscar alternativas, que você já viu como o adversário joga, você insiste no erro. A prova disso é, você está insistindo no erro, só que agora é jogo eliminatório. Se você não fizesse gol, você estava fora. Existiam faltas frontais, praticamente na risca do meio campo, frontais, nem laterais eram as faltas. E o São Paulo despejava a bola para a área sem o menor critério. Sem ter cabeceador. Sem ter grandes cabeceadores. Você tem o Bruno Alves e o Arboleda. Assim, e o Hudson, talvez. Não, de cabeça mesmo. Você tem o Bruno Alves e o Arboleda, que de boa estatura, boa impulsão, de quebrando o galho ali para ser um cara a mais. Se você tivesse realmente uma artilharia muito pesada para o jogo aéreo. O Hudson, que não é nenhum espetáculo de cabeça, mas estava lá e ponto. E aí você despejava a bola aleatoriamente para a área. O São Paulo não conseguia criar de novo. Insistindo por dentro. Quando já falamos por aqui, a grande jogada pela lateral do São Paulo é abrir a bola para a esquerda pela intermediária e arrastar a bola por dentro. Até que o Hernanes se irrita, vem buscar o jogo, aí o São Paulo já começa a ficar ainda mais distante do gol, trabalhar em muito mais espaço, né? A distância do Hernanes para o Toró era colossal. Então... E, gente, assim, o Cuca acabou de chegar, então a gente tem que ter paciência com ele. Aliás, não é para ele ir embora, mas o trabalho dele é ruim, catastrófico. Já teve gente que falou, mas os trabalhos do Cuca no começo são sempre ruins. Esse trabalho dele está abaixo da média dele normal, de começo. Está muito ruim. Inclusive, se você comparar com o péssimo começo que ele teve no Santos, que foi o último trabalho dele. E o trabalho dele atual é pior. E para piorar a situação, o técnico do Bahia assumiu depois dele, né? O Cuca assumiu dia 1º, o técnico do Bahia assumiu dia 5 de abril, e o técnico do Bahia conseguiu organizar o time mais rápido do que o Cuca consegue organizar. Não vou comparar as peças, porque é até triste, ainda que a gente já tenha contextualizado algumas que estão fora de forma com um planejamento ridículo, a gente pode aí colocar muito na conta do Leco, muito na conta do Raí. Leco faz uma administração muito ruim, Raí também, que foi para a França, não tinha que ter ido para a França, e agora o Cuca, que chegou de um trabalho que, olha, o Mancini estava fazendo um trabalho maior que ele, que não era nenhuma maravilha, hein? O trabalho do Mancini, ele está sendo supervalorizado pelo momento do São Paulo. Ele foi um trabalho ok, um trabalho de reconstrução, um trabalho de deixar alguma coisa para o Cuca. Não sonhem com o Mancini, pelo amor, não é solução para nada. Exato. E é bom deixar isso muito claro. É bom deixar isso muito claro, o time não era uma maravilha, só que o time passou a ter alguma coisa que não tinha antes. E ele achou soluções interessantes que o Cuca enterrou. Por exemplo, o Hudson na lateral direita. Foi uma solução que o Mancini arrumou. Hoje, o que o Cuca fez? Colocou Igor Vinícius e o Reinaldo, que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes. O Igor Vinícius e o Reinaldo têm uma recomposição muito ruim. O time de São Paulo ataca todo. Os dois laterais avançam. Sabe-se lá por quê? Porque para funilar. O São Paulo, o Bahia congestionou o meio, como fez Corinthians, como fez o Flamengo B, C, sei lá, Flamengo reserva, como fez o Bahia nos 3 jogos, e aí no contra-ataque é mano a mano, porque os laterais avançam, não voltam, e o São Paulo está sempre vulnerável. E isso é coisa do Cuca. A recomposição defensiva do São Paulo é uma das coisas mais escandalosas que patético. Que eu já vi, assim, que eu já pude ver pessoalmente, um negócio assim. No futebol profissional é patético. A última vez que eu vi algo desse tipo foi o Doriva lá, né? Fazendo aqueles... Sim, ele foi demitido em meses, né? Não, que eu pude ver em loco aquele jogo na Vila Belmiro, o Santos pegava a bola, era como se não tivesse ninguém para defender, era uma brincadeira, e é muito parecido com o que tem acontecido com os times do Cuca. Os contra-ataques são mano a mano, e aí entra a questão do gol do Bahia.
você tá toda hora no mano a mano, toda hora. Já no primeiro tempo, o Arboleda e o Bruno Alves ainda conseguiram interceptar passes que o Bahia errou, que o adversário sairia ou no mano a mano atacante-zagueiro, ou na cara do gol. Uma hora você está dando muita sopa. Ou uma hora o Bahia vai acertar esse passe, ou numa hora um zagueiro seu vai falhar, ou os dois, que foi o que aconteceu. Não, tanto que eu falei, o Thiago Volpe pegou umas 2 bolas que foi nesse contra-ataque, eu falei, olha, o Bahia tá saindo toda hora no mano a mano, como aconteceu com o Corinthians, como aconteceu com o Flamengo, vai acabar saindo o gol. E logo em seguida saiu o gol. E aí eu escrevi o gol, assim como eu falei no outro tweet. Tá lá, até a galera falou, pô, você já tinha avisado. Já, e é evidente, e eu não consigo entender como é que o Cuca me sai de um jogo desse falando, o São Paulo não jogou mal. Jogou muito mal, Cuca. Se você não conseguiu perceber isso, vai me desculpar, mas assim, eu entendo que você tenha que falar alguma coisa para motivar o time, porque sabemos que a gente trouxe toda aquele sentimento de quando perdeu pro Talleres, porque o São Paulo enterrou o ano, tanto que eu coloquei no tweet, o Raí pode agora voltar para a França e ficar lá. Porque tudo que o Cuca vai conseguir fazer nesse brasileiro, com todos os reforços, e ele não sabe montar um time sem um centroavante de referência, por isso que a gente foi contra o Pato, porque agora não tem dinheiro para contratar o único tipo de centroavante que o Cuca sabe jogar. A gente contratou um técnico, esperou 2 meses para um técnico que não consegue variar e só consegue jogar com um tipo de jogador específico. O jogador que sabe fazer pivô. O Cuca não tem capacidade de jogar sem esse jogador. A gente está vendo aí o trabalho patético que ele está fazendo, porque ele não tem um jogador de referência. Quando o Cuca tiver, se o São Paulo contratar, se o Pablo voltar e conseguir fazer essa função, tudo que o São Paulo vai conseguir fazer depois da pausa da Copa América, porque o Cuca tem que ficar, não pode mandar embora o Cuca, a gente vai esperar uma evolução maior, mas tudo que o São Paulo vai conseguir é uma classificação talvez para a pré-Libertadores, que a gente conseguiu isso com a Aguirre, com menos investimento, com menos tempo, com menos, enfim, é isso. Eu falo menos porque ele teve 5 jogos que o Raí teve a demência de demiti-lo, foi a coisa mais demente, a decisão mais patética que eu vi no futebol. Então assim, Raí, Leco, vergonhosos, mas o Cuca faz um trabalho ruim. É bom ressaltar isso, porque assim, voltamos ao Talleres. Voltamos. Sim. O clima do Talleres de eliminação, estádio, de DNA do fracasso, crise. O São Paulo voltou tudo. Tudo que tinha conseguido recuperar agora no mata-mata, pelo menos a postura e tudo mais. Para chegar na final do Paulista, de trazer o Pato, que é um jogador que a torcida tinha muita vontade, foi tudo por água abaixo. Voltamos ao Talleres. E aí voltamos ao Talleres, é bom ressaltar algumas coisas. Tem muitos setores no São Paulo que estão ruins, terríveis, para deixar bem claro. Não elimina a questão do campo. O campo está muito ruim. Ah, mas está muito ruim por quê? O trabalho não é bom. O começo de trabalho não é bom. E aí o São Paulo chegou numa situação em que vai ter que esperar. Faltam 3 jogos para a Copa América. 3, só 3. Cruzeiro, Havaí e Atlético Mineiro. Então, Cruzeiro aqui no Pacaembu e Havaí e Atlético Mineiro fora. Então assim, você tem esses 3 jogos. Você vai ter que pegar esses 3 jogos, deixar com o Cuca do jeito que tá. E eu duvido, agora a partir de hoje, eu duvido que esses 3 jogos tenham qualquer mudança. A menos que hoje tenha tido um choque tão grande que tenha, sei lá, dado um choque de realidade, sei lá. Mas eu não confio mais, pelo menos para esses 3 jogos. Então eu já estou esperando nada desses 3 jogos. Perder os 3? Não, mas eu não estou esperando nada. Eu não sei mais o que projetar contra o Cruzeiro, não sei mais o que projetar nem contra o Havaí, que ainda não ganhou no campeonato, e menos ainda contra o Atlético Mineiro. E aí para a Copa América, já falamos disso algumas vezes, São Paulo vai ter 28 dias entre um jogo e outro, porque é contra o Palmeiras, no Morumbi. Porque se você der 10 dias de folga para os caras, para eles voltarem 100%, para você poder trabalhar a parte tática, física, você principalmente Pato, Hernanes, que estão muito mal. Você vai ter cerca de 20 dias para trabalhar, mais do que você teve na pré-temporada inteira, desde a sua representação até a estreia do ano. Então assim, vai ter que dar esse tempo pro cara, porque você esperou 2 meses do treinador. Você está armando o time em torno do cara. Só que assim, para finalizar, para não ficar longo esse vídeo, 2 pontos. Primeiro, o Cuca teve alguns fatores, apesar de ser o começo do trabalho, e eu particularmente, eu considero o trabalho do Cuca a partir do jogo contra o Botafogo. Sim. Antes do jogo contra o Botafogo, não era o trabalho do Cuca. O máximo que teve o dedo dele foi quando apertou na final contra o Corinthians, e aí ele, por já estar dando treinos há mais de uma semana, ele por já estar sendo o cara lá, ele decidiu colocar Jusilei, decidiu colocar Hernani de 9, que não tínhamos visto em nenhum momento. E que foram erros gravíssimos que ele não repetiu mais. Tanto é que o Jusilei nunca mais voltou. Não, ele percebeu o erro gigantesco. Ele não só não repetiu mais, como eram coisas que não vinham sendo adotadas quando o time era só do Mancini. Não eram coisas que passavam perto de ser adotadas. Então assim,
deu a clara impressão de que já era coisa dele. Mas eu ainda assim considero a partir do jogo contra o Botafogo, quando era 100% dele, era Cuca total ali. São 8 jogos. É pouco, ok, é pouco. Só que ele teve uma coisa muito importante. Ele foi contratado 1 mês e meio antes de assumir. Ele estava sabendo que ele seria o técnico do São Paulo 1 mês e meio antes. Ele estava vendo esse time, ele conversava com o Mancini, ele tinha acesso ao clube, ele de vez em quando ia lá fazer reunião. Ele recebeu os jogadores que ele pediu. Sim, mas além de tudo isso, você teve 1 mês e meio para você botar na sua cabeça como você queria jogar com aqueles jogadores. Eu vou jogar assim, essa vai ser a minha estratégia inicial. Pô, você teve 1 mês e meio para você pensar no plano B. Você teve 1 mês e meio, se eu vou tentar isso aqui. Se isso aqui claramente não funciona, se isso aqui for uma catástrofe, o que eu vou fazer? Pelo menos uma segunda alternativa você devia ter. E não tem até agora. E você não tem. Então assim, se ele não pensou num segundo ponto em 1 mês e meio, são raros os treinadores que têm esse tempo de poder ficar observando o time que você vai treinar durante tanto tempo. O Dorival não teve, o Jardine não teve, o Aguirre não teve. E aí depois que você assumiu, você tinha semanas cheias de treino. Você jogou contra o Botafogo, aí a segunda rodada foi no meio de semana e depois você teve semana cheia para treinar. Muitas semanas cheias para treinar, para colocar em prática. Pegando equipes teoricamente muito mais fracas. Sim, para colocar em prática plano A, plano B, treinar o que quer que seja. Olha, isso aqui não está dando certo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu já nem lembro mais. O segundo ponto assim, não é só campo. Pra cima também tá errado, mas... Pro duelo específico contra o Bahia, que é isso que a gente está tratando do vídeo aqui, e na sexta-feira faremos um vídeo para tratar do novo cenário de São Paulo, para contextualizar melhor tudo que nós estamos falando aqui, com mais aprofundado. Aqui a gente está tratando do duelo contra o Bahia, e das particularidades do duelo contra o Bahia. Quais foram as chances que o Bahia teve? Lembrando, no vídeo do jogo, para nós, o Bahia foi fechado no Morumbi. Se oferecesse um empate para o Bahia no jogo de ida, o Bahia aceitaria pela postura que eles tiveram, pelo pouco contra-ataque que eles tentaram, só que o São Paulo é tão exposto que em um desses contra-ataques tentados com 2 jogadores, simplesmente 2 jogadores para contra-atacar, o Bahia saiu no mano a mano, acertou um contra-ataque, deram a sorte na espirrada de bola, o Elber saiu na cara do gol e o Bahia levou um resultado muito melhor e que interfere naturalmente no jogo da volta. Né? Se o jogo da volta, o jogo da ida fosse 0-0 e o São Paulo vai para o intervalo hoje com 0-0, já não teria o desespero do segundo tempo. E talvez o São Paulo de repente não ficasse rifando bola do meio campo já no primeiro tempo. Não sabemos, porque está tão ruim de qualquer jeito que não sabemos. Mas enfim, o Bahia levou um resultado melhor do que pensava. Quais foram as grandes chances do Bahia criadas, né? Oportunidades criadas pelo Bahia no duelo do Morumbi e hoje, inclusive? Quais foram? Nós tivemos dois contra-ataques, sem contar os gols ou contando os gols? Não, pode contar os gols. Então a gente teve... Foram os 2 gols e o que mais? E teve mais duas bolas que o Thiago Volpe pegou, mas que não eram de grande perigo. Demais, não foi nada espetacular. Mas porque os zagueiros atiram bem. Porque sim, óbvio, mas, só no jogo de hoje teve 5 contra-ataques. Os contra-ataques eles existiam, mas chances claras o Bahia teve essas duas e a fez gente deve estar esquecendo de alguma outra escapada, de alguma outra. O Gilberto hoje saiu na cara do gol, o Hernanes travou ele. Sim. Esse lance. Quais foram as grandes chances do São Paulo? Não o Elinho bater quase da intermediária e acertar outra travessão. Chances claras que o São Paulo teve, chances criadas que o São Paulo teve. Quais foram? As do Pato, que a bola sobrou pro Pato, o chute na trave no jogo da ida. E o cabeceio do Arboleda, apesar que eu já acho que o goleiro estava na bola, numa cobrança de escanteio. Ou seja, que também não foi... Não foi... Então assim, o Bahia teve majoritariamente claras chances mesmo, os gols. De jogada criada, sim, né? Os 2 gols. O gol no Morumbi, o gol na Fonte Nova. O gol no Morumbi, o Elber sai na cara do gol e faz o gol. A bola espirra para ele só sai na cara do gol, 1-0 Bahia. O gol de hoje é ainda pior, porque depois que o Arboleda perde a dividida, o Arboleda fez uma partida catastrófica. Foi a pior partida do Arboleda do São Paulo. Provavelmente, foi catastrófica. Além do gol e tudo mais, lances perdidos e tudo mais, enfim. O Arthur ganha a dividida, sai no contra-ataque, serve o Hernando. O Hernando é um zagueiro. O Hernando é o zagueiro do Bahia, ex-internacional. Não é nenhum zagueiro técnico, não é nenhum zagueiro fantástico, não é nenhum zagueiro que sai jogando, é classudo, não. É zagueiro de rebater bola, zagueiro de jogo aéreo, zagueiro de força física. O Hernando saiu na cara do gol. O Hernando teve a consciência de ver a linha de impedimento para não ficar impedido. Ele saiu na cara do gol, ele tirou do Thiago Volpe com tapa e fez o gol do Bahia.
foram as grandes chances, assim, chances mesmo claras que o Bahia teve. Principalmente até ser 2x0, porque depois que virou 2x0, aí já virou uma várzea desgraçada, o São Paulo já... 2x0 assim, no agregado, tá, gente? Sim, aí depois que virou 2x0 no agregado, o que já estava varziano virou uma bagunça, virou um catado maior ainda, virou uma pelada. Então até o 2x0, o Bahia teve grandes oportunidades, essas duas. O São Paulo também teve duas grandes oportunidades no Morumbi. É a diferença. Pro confronto, é a diferença. Isso exclui que o São Paulo jogou uma porcaria? Não. Isso exclui que todos os jogos do São Paulo, desde o duelo contra o Botafogo, desde a final contra o Corinthians, foram uma porcaria? Desde a final contra o Corinthians, um jogo decisivo. O segundo. O primeiro ainda foi razoavelmente bom. Foram uma porcaria? Não exclui. Só que pro confronto, pro resultado, uma coisa é desempenho, outra coisa é resultado. Pro resultado, quem saiu na cara do gol e fez o gol, levou a melhor. E isso não exclui a incompetência do Leco nem do Raí, a gente está falando de dentro de campo. Solução para fora de campo, na linha sucessória, tem as pessoas que estão lá, que são capazes de suceder o Leco, que o pessoal pode votar, são tão ruins quanto o Leco. Então, solução, a gente fixou o vídeo aí. Vai no canal aí e vê, a separação do clube do social é a única coisa que a gente vê como possibilidade. O resto do ano a gente já falou, mas a gente vai explicar melhor contextualizando. O que o Cuca pode fazer é classificar esse time para uma pré-Libertadores, que eu já falei aqui, a gente já conseguiu isso com um elenco bem... E ainda assim vai sofrer. Vai precisar melhorar muito. Vai precisar melhorar a defesa, vai precisar melhorar a proposta de jogo e vai precisar aprender a variações. A gente esperou 2 meses para esse técnico e esse é o resultado que a gente está vendo. E de novo, tem que ficar, estamos defendendo, mas o começo foi muito ruim. E vamos repetir o que a gente falava antes de ser contratado o Cuca, antes de qualquer coisa. Tem que ficar, só que a cobrança depois da Copa América será muito maior, falaremos mais disso na A gente falou a mesma coisa do Aguirre, né? Quando o Aguirre ia ter a pausa da Copa, a gente falou, a gente só vai poder cobrar o Aguirre depois da Copa. Com veemência. O azar é que o Aguirre jogou muito bem antes da Copa, né? Sim, conseguiu fazer. E voltou também, depois da Copa que assumiu a liderança e tudo mais. Mas assim, o Cuca vai ter esses 20 dias, a cobrança forte será depois. Agora não é hora de vir com fora Cuca. Gente, não adianta querer agora mandar Leco embora. Raí já nem sei mais. Não tem mais o resto do ano. O resto do ano é a gente tentar classificar para a Libertadores. São Paulo jogou o ano e sexta-feira a gente fala mais, tá bom? Sexta-feira a gente fala mais. E assim, o jogo é a mesma coisa. É a mesma coisa. De todos os jogos recentes do São Paulo é exatamente a mesma coisa. A postura tem sido a mesma. A estratégia extremamente ineficaz, extremamente tosca, tem sido a mesma. E eu não tenho esperança que isso mude nos próximos 3 jogos. E veremos depois da Copa América. Tá bom, é isso, galera. Um abração para todo mundo. E vamos, São Paulo.